Olá, estamos no ar com mais um Artigo 5º. Em geral, a separação de um casal cria um clima que não é dos melhores para discutir quem vai ficar com o quê. Fora os materiais, aos bens mais preciosos, os filhos. Hoje vamos discutir os modelos de responsabilidades dos pais previstos na legislação brasileira. Um deles é a guarda compartilhada. Continue com a gente. E onde será que este assunto se encaixa no artigo 5º? Vamos ver. É no inciso 1º. Diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E desde 2008, a guarda compartilhada é uma opção. Mas foi em 2014 que passou a ser regulamentada. Vamos saber o que diz a lei. A Lei 13.058 de 2014 consagrou a guarda compartilhada. O texto privilegia o compartilhamento do tempo de convivência com os filhos e prevê que esta divisão deve ser o mais equilibrada possível. O casal tem que decidir, por exemplo, a forma de criação e a educação da criança. A autorização de viagens ao exterior e mudança de casa também não podem ser dadas apenas por pai ou mãe. A lei tornou a guarda compartilhada uma regra. Só pode ser descartada em casos excepcionais. E agora eu apresento os convidados de hoje para discutirmos este assunto. Magali Delap, juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e também Aistin Taquari, advogado de Direito de Família. Obrigada por estarem aqui no artigo 5º. Juíza, vamos começar pelo básico. A gente já mostrou o que diz a lei, mas na prática, como funciona a guarda compartilhada? A guarda compartilhada é a divisão entre educar e cuidar da criança. A educação e o cuidado, ele é de ambos os pais, a obrigação é de ambos. E não muda porque o casal se separou. Na verdade, a guarda compartilhada, ela traz as mesmas obrigações que o casal tinha quando juntos, para que eles mantenham essas obrigações quando separados, porque não muda a relação pai-filho, mãe-filho após a separação. Doutora Aistin, a gente pode dizer então que esse modelo de guarda compartilhada se tornou uma regra? Esse modelo é uma regra, Flávia. Tá? Hoje está previsto em lei para que os juízes trabalhem no sentido de realmente fazer com que a guarda seja compartilhada. É o ideal, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, ela funciona muito bem onde não há ranger de dentes. Enquanto o casal está muito atrito, é difícil compartilhar, principalmente os filhos. E quais são os outros tipos de guarda? Olha, nós temos a guarda compartilhada e a guarda unilateral. O que há é uma confusão da guarda compartilhada com a guarda alternada. Passar determinados períodos da semana com um e outros dias com outro, com a mãe ou com o pai. Isso, na verdade, não é uma previsão legal quanto a essa alternância. Bom, juiz, a gente sabe que na prática, geralmente as crianças ficam com as mães. Em 78% dos casos, segundo o IBGE, de guarda compartilhada, é isso que acontece. Isso é por parte da cultura do brasileiro? Com certeza, é cultural. O IBGE, eles trabalham em cima dos processos, inclusive lá na minha vara eles fizeram a pesquisa aferindo dados em cima de processos de guarda. A mãe, normalmente, ela é responsável por cuidar dos filhos. E nós estamos acostumados a desqualificar o pai nesse mesmo aspecto, sendo que há muitos pais que trabalham e que são muito melhores que muitas mães. Cuidar e estar melhor com os filhos deve ser atribuição de ambos. E se o pai não é qualificado, se ele não sabe, ele vai ter que aprender a cuidar. Porque muitas vezes ele não cuidou e não aprendeu porque não lhe foi dada a oportunidade. Quantas mães não permitem porque o pai não faz bem? Então deixa, eu faço. Então eles já não fazem para evitar o atrito, mas quando se separam, nós percebemos, e isso é muito comum, que os pais eles crescem e se transformam em pessoas realmente presentes, cuidando muito bem dos seus filhos. Então é preciso que nós confiemos nesses pais. E, ao contrário do doutor, eu acredito que a guarda compartilhada, e sigo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ela deve ser fixada em qualquer hipótese, mesmo e inclusive quando não houver concordância entre pai e mãe. Mas hoje tem mudado um pouco essa cultura, doutora Magali? Os pais estão procurando mais, porque a senhora deu um depoimento interessante aí, de que o pai cresce quando ele tem ali aquela responsabilidade, não tem mais a mãe que diz, pode deixar que eu faço porque você não está fazendo bem feito. Tem mudado a cultura? O pai está procurando mais também exercer realmente esse papel? Você sabe que essa lei ela veio exatamente para mudar a cultura.
Porque nós reclamamos, nós que somos mulheres, eu, você e todas as mulheres que estão assistindo, nós reclamamos que estamos cansadas, sobrecarregadas, mas nós não damos a oportunidade disso mudar. Quando vem uma lei como a da guarda compartilhada, que veio em 2008 trazendo a guarda compartilhada e as pessoas ainda não aplicavam, e vem em 2014 dizendo, será aplicada, ou seja, é a regra legal, sob pouquíssimas exceções. Então, a partir daí, é uma forma de mudar a cultura, de nós realmente nos empoderarmos do nosso papel de mãe e de mulher, mas permitirmos que o homem também exerça o papel dele, de ser um bom pai, porque a criança, ela precisa desse jogo dos dois participarem, ela precisa dos conhecimentos diferentes, e a partir do conhecimento que ela traz da mãe, das experiências com a mãe e das experiências com o pai, ela vai trazendo aquele trinômio e vai considerando o que ela quer para a vida dela. Ela não vai aplicar uma coisa ou outra, ela vai aplicar os dois e vai escolher o que é melhor. E nós recebemos alguns vídeos de telespectadores com perguntas sobre a guarda compartilhada. Vamos assistir o primeiro deles, pode rodar aqui. Sou Júlia Carricondo, jornalista de Brasília, e gostaria de saber se os pais precisam entrar em acordo para dividir a guarda dos filhos. Juíza, como é que funciona nesses casos? A melhor solução sempre vai ser o acordo, porque uma solução que parte de quem tem o problema sempre é melhor do que uma solução que parta de um terceiro. Mas também é possível que o juiz decida caso as partes não entrem em consenso. E hoje a regra legal é compartilhamento da guarda. Bom, nós vamos mostrar agora a segunda pergunta. Pode rodar. Meu nome é Jorge Miguel, eu sou estudante do Rio de Janeiro e eu gostaria de saber como é que funciona o pagamento de pensão quando a guarda é compartilhada. Doutor Einstein, como é que funciona nesses casos? Não muda em nada. A pensão ela vai ser fixada de acordo com a necessidade da criança e a possibilidade. A guarda compartilhada é o compartilhamento das obrigações. E entre essas obrigações que tem a pessoa é o de pagar a pensão também, ajudar na criação, na manutenção daquela criança. E como é que é definido esse percentual, juíza? É 50% para um, 50% para o outro, depende do padrão, do pai e da mãe? Como é que é definido? Sempre é necessário ver a capacidade econômica de cada um. Quem recebe mais, contribui mais. Quem recebe menos, contribui menos. Não é uma regra matemática fechada. Você vai pagar 50% dos gastos. Sim, mas dentro daquilo que você tem condições. Se um pai recebe 5 mil e uma mãe recebe um salário mínimo e as despesas da criança custam R$ 2.500, como que eu vou dividir isso no meio e dar 1.250 para uma pessoa que recebe R$ 900 de salário? Não dá. Então, o cálculo tem que ser proporcional àquele que vai pagar, que tem obrigação. A obrigação é de ambos. Como é que fica caso de despesas extras, por exemplo? Eu acho que, independente do valor que ele paga de pensão, que já é para cobrir todas essas despesas, né, a gente tem que lembrar do conceito da pensão aqui, lembrando que ela engloba tudo isso, ele tem sim que contribuir com aquele gasto extra que surgiu, ainda mais esse de médico, que é uma coisa emergencial. Vai deixar sem cuidado? Ou vai sobrecarregar só um? Não é justo, né? Agora vamos mudar um pouquinho o foco. Por exemplo, a criança fica a maior parte na casa da mãe, a maior parte do tempo. E por uma questão de trabalho, a mãe precisa se mudar. Como é que fica nesse caso, juíza? Sempre melhora o acordo entre os pais, mas sendo a guarda compartilhada, a decisão entre a criança se mudar vai ter que partir dos dois. Se essa decisão não for possível, eles vão precisar levar para a justiça, onde vai ser decidido o que vai ser melhor para a criança. Todos os processos que tem criança envolvida. O Estatuto da Criança e do Adolescente garante o melhor interesse da criança. É melhor para a criança ficar aqui, onde ela já está constituída, tem toda a família, tem a sua base, ou ir para um lugar onde ela vai ficar apenas ela com a mãe, ela não vai ter a estrutura familiar, não vai ter mais aquele contato, todos aqueles amigos ou até mesmo a escola que ela está há anos. Esses são parâmetros que serão utilizados como base na decisão do juiz, caso a família não chegue a um acordo. E o pai, ele pode recusar aceitar essa mudança de alguma forma? Ele pode barrar isso na justiça de alguma forma? Com certeza, é o direito dele de ter assegurado que ele tenha contato com o filho. Porque uma criança que mora em outro estado, qual contato que ela vai ter com o pai ou com aquele que ficou? Nas férias, poucos dias por ano, calcule um ano, ele vai passar 2 meses com o filho, no máximo 2 meses e 15 dias, contando os feriados, é muito pouco tempo para uma pessoa que está realmente se importando com a vida daquela criança.
E essas são questões, doutora Einstein, que geralmente são definidas de forma rápida ou demora mais um tempinho? Porque a questão da criança ali normalmente é urgente, né? Mas demora mais um pouquinho. Não são questões que se resolvem assim, porque há todo um critério subjetivo, há toda uma importância envolvida, que é o interesse da criança também. É o que às vezes falou, nós não estamos dividindo um apartamento, né? É um ser humano. É o bem mais precioso. Mais precioso. Então merece todo um cuidado, toda uma atenção. E o Judiciário vem tratando disso muito bem, vem administrando isso com sucesso. E depois dessa guarda compartilhada decidida, doutora Magali, ela pode ser revista apenas com a presença de um dos dois? Por exemplo, a mãe ou o pai não estão satisfeitos, não está funcionando, eles podem procurar o Judiciário para rever isso de forma unilateral? Se ele não estiver satisfeito, ele sozinho pode procurar o Judiciário, mas nunca será tomada uma decisão que não tenha participação de ambos. Eles não precisam ir juntos decidir como que vai ser alterado, mas os dois têm que participar do processo. E o que pode levar à revogação da guarda por parte do pai ou da mãe? Pode acontecer que o pai abra mão da sua guarda, eu não quero. Pode ser que uma mãe também não queira a guarda daquela criança. Eu já tive caso de mãe que não quer. Ela não quis não só um filho, mas 4 filhos de pais diferentes. Ela não quis nenhum deles. A primeira ficou com o primeiro pai, o segundo ficou com o segundo pai. Só que os 2 últimos, que eram gêmeos, não tinham pai registrado. Esse segundo pai se afeiçoou a eles e pediu a guarda deles, porque essa mãe não queria nenhum dos filhos. Então, esse pai teve a guarda deles. É possível que alguém abra mão da sua guarda. É um direito, é uma obrigação. Agora, abrir mão da guarda tem todas as consequências de abandono afetivo daquela criança. Porque, ao mesmo tempo que é um direito do pai ter o contato com o filho, é também uma obrigação de cuidado e educação. E o que pode levar a justiça a tomar a guarda de alguém, doutora Einstein? Vários fatores, né? A falta mesmo de cuidado, o desmazelo, o descumprimento de uma ordem judicial, como eu já anteriormente estava lhe falando, eu tenho um caso em Valparaíso, que o meu cliente, a criança vai completar agora 12 anos, e são 12 anos de busca e apreensão. Só vê a filha quando a justiça vai lá? Vai lá e fala. Quando ele está afim de ver, ele vai à justiça, pega uma busca e apreensão, e tem um processo de alienação parental, tem toda essa questão envolvida, aí que leva à mudança da guarda. Claro que tem outros casos. Então, nós vamos voltar a conversar, mas daqui a pouquinho. O artigo 5º vai para um intervalo e volta já já. Aguarde aí. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados falam sobre guarda compartilhada. E nós recebemos aqui no estúdio Einstein Taquari, advogado de Direito de Família, e também Magali Delap, juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Doutora Magali, como é que funciona normalmente se os pais moram em cidades diferentes? A guarda compartilhada pode ser adotada mesmo assim? Ela fica muito difícil de ser adotada, porque o pai que mora vamos supor, né, o genitor que mora na outra cidade, como que ele vai ter aquele cuidado diário com a educação? Aquele cuidado diário com os cuidados com o filho? Vai ser um pouco difícil. Inclusive, nesse aspecto, a decisão do STJ dizendo que, nesse caso, não é possível que a guarda seja compartilhada. É decisão recente desse ano. Pois é, doutora Einstein, como é que fica o direito de um pai e de outro? Tem que visitar, tem que viajar para poder ver mesmo. O pai tem um direito, aliás, o direito de visita é da criança, de convivência com a criança, eu sempre falo isso. É um direito da criança estar com o pai, e é uma obrigação dele. Ele tem que cumprir com essa obrigação. Não é só, eu vou ver meu filho quando eu quero, porque tem muita gente que simplesmente abandona. Fica difícil, eu vou visitar em outra cidade, ou mesmo aqui. Briga com a mulher, perturba o judiciário, quando consegue, já nas primeiras semanas some. Então ele tem que entender que ele vai ter que fazer esse sacrifício. Vai ter que se deslocar para a cidade onde a criança está, vai ter que mandar passagem para a criança estar com ele na cidade em que ele estiver vivendo, vai ter que se administrar isso aí, melhorar a questão de férias, e isso vai ser conversado dentro de um bom senso. Bom, chegou a hora de mais uma pergunta feita pelos nossos telespectadores. Vamos rodar aqui. Meu nome é Gabriel Pereira Pinto, eu sou estudante, falo de São Bernardo do Campo, São Paulo. E a minha dúvida em relação à guarda compartilhada é quando a criança precisa de uma autorização legal dos guardiões dela, as duas pessoas têm que assinar? Doutor Einstein. Sim, não é compartilhar. O compartilhamento é justamente isso, né? São essas obrigações. E ela quer autorização para quê? Para viajar?
Se for para o exterior, independente do modelo de guarda, vai ter que ter a assinatura de ambos. Aqui dentro, me parece que não. Dentro do território nacional não precisaria, bastaria um só assinar. Mas tudo que for feito com a criança, de interesse dessa criança, vai ter que ser conversado com ambos. E no caso, por exemplo, doutora Magali, de uma intervenção cirúrgica, uma coisa de emergência ali, que precisa de uma assinatura urgente, aí é diferente? Pode ser feito apenas pelo pai ou mãe que estiver com a criança no momento? É uma boa pergunta, porque a guarda ser compartilhada significa que cada genitor tem 100% da guarda enquanto estiver com aquela criança. O genitor, ele não precisa da autorização do outro, ele tem também a guarda. Então, se a criança estiver doente, precisando ser internada, ela vai promover a internação dessa criança. E, claro, vai avisar o outro para que também participe daquele momento de dor daquela família. Não vai precisar, não, então eu vou esperar você chegar, quando você chegar a gente interna. Não. É uma coisa de urgência. É urgência, ele vai ter que exercer a guarda dele de forma plena, sem depender do outro. Essa é a guarda compartilhada. Bom, nós vamos agora à última pergunta gravada pelos nossos telespectadores. Pode rodar aqui. Meu nome é Valdir Amaral Amorim, moro em Arinos, Minas Gerais, e tenho o desejo de saber de que forma a opinião do filho pode influenciar na decisão da guarda do mesmo. Juíza, geralmente essa criança é ouvida? Quando a criança entenda até 12 anos, a partir de 12 até 18 é adolescente, a criança, ela não necessariamente vai ser ouvida em juízo. É muito doloroso e a criança não é simplesmente chegar e conversar. É preciso que essa conversa seja feita por psicólogos, pessoas adaptadas a conversar com crianças. O adolescente não, ele já pode participar e a opinião dele pode ser levada em consideração. Mas muitas vezes é comum acontecer casos de alienação parental tão profunda que aquelas falsas memórias já foram implementadas naquele jovem de forma tão intensa que ele já acredita naquilo que lhe foi dito, sem sequer oportunizar ao outro a possibilidade de ficar um pouco com a mãe ou com o pai, independente de quem seja. Então, a gente ouve, mas sempre com a medida do bom senso e do que seria melhor para o interesse dele, que muitas vezes um jovem, um adolescente, uma criança, ele não sabe o que é melhor para ele, não é? E o que fazer, doutora Einstein, quando existe um caso aí, como a juíza falou, de alienação parental? Qual é o direito do pai ou da mãe que está passando por isso? Olha, eles podem recorrer à justiça, pedir a inversão da guarda, né, demonstrar, e hoje nós temos uma estrutura dentro do Poder Judiciário, principalmente aqui no Distrito Federal, com assessoria psicossocial muito boa, que pode fazer esse levantamento. Dependendo da situação, não fica nem tão difícil provar essa alienação parental, né, porque realmente são incutidas memórias na criança, tanto em relação ao pai como à mãe, principalmente ao pai, ele te abandonou, você cria na criança uma aversão, a ponto dela chegar e chorar e falar assim, eu não quero passar o final de semana com o meu pai, eu não vou ficar com ele. E nem sabe por quê. Porque é aquela memória, ele é ruim, aquela situação toda, ele vai levar, ele mora num quarto-sala, você não tem espaço, você vai ficar trancado no escritório, quando isso não é verdade. Isso acontece muito? O senhor recebe muita procura de pai ou mãe querendo reverter essa situação? Demais. Demais. A dificuldade toda é quando você começa a colocar e fala assim, olha, vamos ter que fazer essas provas. Vamos ter que constituir, porque o direito é feito na base da prova. E são alegações pesadas, né? Falar que você está promovendo uma alienação parental a ponto de romper o vínculo emocional de uma criança com o pai ou com a mãe, é uma acusação muito séria. Então, você tem que constituir uma prova muito sólida nisso. O que leva a isso, juíza? Falta uma consciência maior ali dos pais de que a criança não pode ser usada como um joguete? Você falou muito bem. Os pais, eles estão arraigados nas mágoas que levaram à separação. E por óbvio, se teve separação é porque não estava mais funcionando nem o diálogo e nem nada. Quando eles se separam e têm que ser sozinhos cuidando daquela criança, eles utilizam a criança como um objeto para fazer valer as mágoas, afastando a criança para punir o outro que desistiu, ou que traiu, ou que saiu, ou que abandonou, enfim. E isso é prejudicial para a criança. A partir do momento que a gente tira o foco do desejo dos pais e coloca o foco no melhor interesse da criança, isso é facilmente observado, seja numa simples conversa com pais que realizam alienação parental, seja na conversa com as crianças e jovens, e aí pelo psicossocial, seja pela percepção daquela família como um todo. É fácil perceber.
entendeu? E conscientizar que isso não é adequado é o trabalho que nós, juízes de vara de família, precisamos fazer, de ensinar a dizer o que é, como que funciona, o que pode, o que não pode, o que é adequado, o que não é, porque nós não aprendemos, não temos um curso de como ser pais. Não tem, vamos então entrar numa escola, eu estou grávida, não é curso de gestante, curso de como ser pais, não existe. Então o que acontece? As pessoas não sabem lidar com essas emoções e não sabem criar os filhos. Quando chega na justiça, hoje nós temos um excelente instrumento que é a Oficina de Pais e Filhos, que ensina exatamente esse diálogo, não transferir para a criança os problemas do casal, não implementar, colocar falsas memórias, não realizar alienação parental, como que é o diálogo, então, entre pessoas separadas, como que deve ser o diálogo com os filhos, de uma forma assim ampla, inclusive. É tão divulgado, tem quase todos os tribunais de justiça do Brasil. E acessível para todo mundo? Sim, todas as varas têm. A minha vara tem aqui em Brasília, também tem. E nós temos em muitos lugares. É excelente o projeto. Bom, e você? Acha que para os filhos é melhor a guarda compartilhada? Nós vamos saber a opinião das pessoas nas ruas e nós vamos conferir aqui. Eu acho que é bom com pai e mãe, por causa que o pai e a mãe é a base de tudo do filho para poder educar. Mantém contato com o pai e com a mãe simultaneamente. E ao pacificar só com a mãe, no dia de visita com os pais, já vai meio tímido e tal. E tendo contato assim com os dois é bem melhor. Confunde a cabeça da criança. É ruim, né? A educação do pai de um jeito, a educação da mãe do outro. Eu acho melhor só com a mãe. Eu acho legal ser compartilhado porque o pai e a mãe têm que, participar da criação dos filhos. Eu acho importante, quando a relação do casal não deu certo, o filho ter esse direito, que eu acho que é inclusive um direito dele, porque o filho sempre tem uma boa relação com o pai e com a mãe. Então, eu acho que é muito importante para a formação da criança. Bom, a gente viu aí que a maioria acredita que a guarda compartilhada ajuda na melhor formação da criança. E para vocês, é isso mesmo, juíza? Eu penso que sim. Eu penso que é a única forma que vai ser garantido àquela criança ter igualdade de manifestação com relação ao pai e à mãe. E não um ser mais importante que o outro, porque não são. Para a criança ter vindo, precisou dos dois. Por mais que muitas vezes a mãe participe mais. Mas nós precisamos criar filhos que não sejam órfãos de pais vivos. Isso é muito comum e os filhos, eles sofrem. Quantos processos eu tenho de adultos pedindo ou indenização ou dos pais pedindo alimentos contra aqueles filhos, sendo que os filhos foram abandonados na infância por aqueles próprios pais. Então é muito difícil, a gente tem que cuidar das nossas famílias. E sim, a guarda compartilhada é o melhor. Na opinião do senhor, doutor Einstein? Sem dúvida, a guarda compartilhada é o ideal. Mas eu acho que precisamos trabalhar muito em termos de mudança e de educação, para que ela realmente funcione na prática. Não fique só uma coisa dentro daquele ideal de papel. Muitas vezes a gente leva para o juízo algo que já está mais ou menos pronto, pré-estabelecido. O dia a dia é que me preocupa. Essa convivência diária que a gente sabe que as pessoas extrapolam, que as pessoas fogem dos seus limites e aí geram problemas mais sérios. O senhor acha que na prática aí muita gente ainda não sabe bem o que é uma guarda compartilhada? Acha que é compartilhar só o que é bom? Não, compartilhada, na verdade, é o seguinte, eu vou pagar pensão alimentícia. Eu atendo as pessoas, quando eu quero a guarda compartilhada, que eu começo a explicar, eu falo assim, eu tenho que pagar pensão? Eu tenho. Então não quero isso não. A verdade é essa, infelizmente. E essa é uma cultura que tem que mudar, né, juíza? Com certeza, não tem nada a ver uma coisa com a outra, a obrigação não muda. Mas é uma questão de educação, sim, que precisa vir e tem que vir para os jovens, para as crianças, para que os jovens de hoje, quando forem pais amanhã, não façam o mesmo com seus filhos. Bom, e assim a gente encerra o artigo 5º de hoje. Doutora Magali, doutor Einstein, eu agradeço muito a nossa conversa aqui, espero que tenha esclarecido a muita gente. E obrigada também a você que nos assiste. Você pode rever o artigo 5º pela internet. Anote aí, acesse tvjustiça.jus.br. O nosso e-mail é artigo5@stf.jus.br. Aqui tem cidadania.